Bom, meus amigos, vamos lá. Então, aula de número 49 já. Hoje vamos entrar no tema 4 da obra da Federação Espírita Brasileira, Mediunidade, Estudo e Prática. Estamos no programa 2, módulo 3, a comunicabilidade dos espíritos. Hoje vamos falar então atendimento aos espíritos que sofrem, parte 1. A FEB dividiu esse tópico em 2 semanas, né? Em 2 capítulos aí. Então, nós vamos hoje tratar da primeira parte e na semana que vem, que inclusive será o nosso último encontro sobre a mediunidade, né? Vamos concluir o estudo teórico e aqui na expectativa de podermos nos encontrar presencialmente para darmos continuidade na prática, né, de tudo aquilo que nós vimos aqui nessas 49 semanas e mais a semana que vem nós vamos fechar em 50 semanas esse nosso estudo. Vamos lá. Atendimento aos espíritos que sofrem. Objetivo, retomando aqui então a aula passada, nosso objetivo é auxiliar, é estender as mãos. Aqueles espíritos que não estão sofrendo, eles não vão se dirigir a uma reunião mediúnica, a não ser que seja para nos esclarecer, a não ser que seja para nos orientar naquilo que precisa ser feito, no trabalho que precisa ser feito. Caso contrário, o espírito ele vai desencarnar, passando, né, no momento aí de turbulência do novo no plano espiritual, e de acordo com o seu desprendimento da vida material, ele vai ter um despertamento e um entendimento da vida do outro lado muito mais tranquilo. Quanto mais preso nas suas dificuldades, quanto mais preso, né, mais papel de vítima se faz, mais agarrado aqui nesse planeta, no mundo dos vivos, já chamamos assim, esses espíritos vão ficar em sofrimento. E aí vão ter a necessidade de se apresentarem nas reuniões mediúnicas para que possam ser esclarecidos, para que possam ter aí o choque anímico, né, dentro da bondade de companheiros que se dispõem a este trabalho. Bom, os espíritos necessitados de auxílio, eles vão integrar uma vasta categoria de enfermos, todos necessitados, todos de alguma forma passando por alguma dificuldade, né? Então, são portadores, né, de diferentes graus de sofrimento, onde vai incluir aqueles que ignoram a própria desencarnação e também os perseguidores, obsessores de encarnados e desencarnados. E aí pode ficar, inclusive, num círculo vicioso muito grande, ora sem nenhum conhecimento da desencarnação, ora mesmo com conhecimento, com esse conhecimento vai vir aí os desafetos, o ódio, a ira, e vai se tornar aí um perseguidor por aquele, ainda mais quando passo aí pelo assassinato, por alguma coisa que se julgue vitimizado, ele vai querer fazer justiça com as próprias mãos e vai perseguir aquele que ele julga que foi o responsável. Então há uma enorme diversidade de carência espiritual, onde cada atendimento tem o seu próprio contexto. Nós falamos já um pouco disso no estudo passado, mas agora nós vamos especificar um pouco, tentando aí exemplificar alguma coisa dentro das categorias dos espíritos que se manifestam, tá? Principalmente naquilo que a gente pode auxiliar, não transformando da água para o vinho, né? Não tirando do sofrimento e passando para a alegria, para o júbilo, não. Dando esclarecimento. Mais uma vez, nós estamos aqui para tentar esclarecer aqueles espíritos que aqui vêm, né, se apresentam nas reuniões mediúnicas, para que eles possam, com as próprias pernas, para que eles possam, com a sua própria iniciativa, reconhecer a sua situação e dar andamento na sua vida. Onde cada atendimento
ele tem que ser considerado como específico, ainda que ele vai se apresentar pontos semelhantes ou comuns, tá? Porque, como dissemos, então, mais uma vez na reunião, no estudo passado, nem todos os espíritos necessitados vão se manifestar mediunicamente. Vão ser escolhidos alguns espíritos previamente pelos amigos do plano espiritual, vão ser, ter a sintonia afinizada com os trabalhadores da casa, daquela reunião, vão ter a manifestação e ali eles também vão estar como representantes, digamos assim, daqueles que estão na mesma situação. Tá? Então, o atendimento para um vai servir para vários que ali vão se apresentar. Então, tudo que a gente fala desde o início do nosso estudo, e isso aqui eu posso falar para vocês que até nesse nosso estudo, nós estamos aqui há 49 semanas falando de mediunidade, de auxílio, de esclarecimento. A espiritualidade está aproveitando esse tempo que estamos aqui dispostos a aprender, a contribuir e também conduzindo espíritos para poderem assistir esse estudo nosso. Então, tudo que a gente fala, seja numa reunião mediúnica, seja no atendimento fraterno, seja numa palestra pública, não só os encarnados que estão ali estão ouvindo, como também todos os desencarnados que estão, de alguma forma, naquele ambiente ou sintonizados conosco. Tem um caso que aconteceu comigo, muito interessante. Eu fui fazer uma palestra há um bom tempo atrás, lá no Centro Espírita de Eloy Mendes. E eu fiz a palestra, não me lembro o tema mais, eu sei que eu falei alguma coisa que despertou a curiosidade de um espírito que lá estava presente, que tinha sido encaminhado lá por ter ido acompanhando algum participante da palestra. E ali eu falei alguma coisa que eu chamei a atenção dele. Falei que lá ia encontrar esclarecimento, que ia encontrar respostas para suas perguntas, por tudo aquilo que estava acontecendo, no desequilíbrio, ou seja, as minhas palavras foram direcionadas para esse espírito. Enfim, fui embora, não tive percepção nenhuma, não tinha a mínima ideia do que tinha acontecido. Passaram-se algum tempo, encontrei com os amigos lá do Centro Espírita de Eloy Mendes, que também se chama Francisco de Assis, e eles vieram: Robinho, precisamos conversar com você sobre a sua última palestra. Falei: ai, 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 que será que eu falei de bobagem? Acabei falando bobagem. Não, vão falar comigo, vão conversar agora. Aí eles vieram e falaram assim: não, logo que você fez a palestra, na semana seguinte nós tivemos a nossa. Eu fui na segunda-feira, acho que na quarta ou na quinta-feira eles tiveram a reunião mediúnica deles. E na reunião seguinte, mediúnica manifestou um espírito que foi lá exatamente pelo que você disse na palestra, que lá eles ainda falaram o seguinte: o moço falou que se eu viesse aqui na Natal de uma reunião mediúnica, eu ia conseguir ter resposta para as minhas dúvidas. Então eu estou aqui agora. Ou seja, o que eu falei já conduziu aquele espírito para que ele pudesse entender ou ter a informação do lugar que ele podia perguntar as coisas. Então isso é muito comum, sabe? E a médium que teve essa comunicação não tinha ido nem na palestra. Ela não sabia o que tinha acontecido, que eu tinha falado para poder a gente dizer que foi induzida. Não, ela não tinha ido na palestra, foi na reunião mediúnica, deu a comunicação, o moço falou, colocou toda a narrativa daquilo que eu tinha falado e lá ele foi esclarecido, o esclarecedor da noite, do treinador, conduziu ele para que ele fosse atendido. Então, nós temos que tomar muito cuidado com tudo que falamos, né? Principalmente na postura de orientadores, na postura de condutores, de esclarecedores de uma casa espírita, de um agrupamento mediúnico, num atendimento fraterno, porque a gente vai estar sempre sendo observado. Atender espíritos que sofrem à luz dos preceitos evangélicos e espíritas
é tarefa de todos os participantes da reunião mediúnica. Então, isso a gente tem essa clareza para nós que estamos aqui nesse estudo, que todos temos a tarefa de auxiliar, né, aqueles que sofrem. A gente aqui chama a atenção agora do médium psicofônico e do esclarecedor, onde eles vão ter um papel muito importante na conduta, na manifestação desses espíritos, onde o médium psicofônico vai permitir que os espíritos ouçam e, né, coloquem as suas dores, e o encarregado, o esclarecedor, vai conseguir, com a sua palavra fraterna, conduzi-lo, esclarecer-o em nome do grupo. Então, mais uma vez, reforçando, né, o que a gente vem falando em todos os estudos, da importância que tem todo o grupo, cada um fincando na sua sintonia, vinculada, fechando o cordão fluídico, para poder auxiliar aqueles que ali vão se apresentar, né? Entendendo que os vários espíritos vão se apresentar, vão manifestar de acordo com o que o plano espiritual, que os mentores da casa prepararam para aquela noite, tá? Prepararam para aquela reunião. Eu já comentei aqui que lá no Francisco de Assis nós temos dias onde acontece simultaneamente 3 reuniões mediúnicas. Na quinta-feira mesmo, que é o meu grupo, né, tem o grupo que eu conduzo, tem o grupo que o Fred conduz e tem o grupo que o André conduz. Então são 3 grupos trabalhando simultaneamente, cada um na sua sala, cada um com seus médiuns. E a espiritualidade, ela vai trafegando, vai levando os espíritos de acordo com a afinidade, com a especificidade de cada esclarecedor, de cada médium, né? Ele sabe exatamente quais espíritos tem que conduzir lá para a reunião do Fred, quais espíritos tem que conduzir para a reunião que o Robinho está, com a reunião que o André está. E a gente brinca muito, na hora que a gente está entrando na casa espírita, a minha sala é a do meio, a do Fred é a primeira, a minha é do meio, a do André lá em cima. Aí a gente brinca, fala, os mais pesados pode deixar tudo lá pro Fred, viu? Os outros traz pra gente aqui os mais os mais fáceis, deixa os mais difíceis pro Fred. Como se a gente tivesse alguma influência nisso, né? Na medida que a gente vai se preparando, a turma vai auxiliando a gente e vai direcionando os espíritos para que a gente possa atendê-los. Esses espíritos necessitados de auxílio vão apresentar uma necessidade intrínseca de desabafar. Aí vai uma característica muito importante do esclarecedor, porque eles têm uma necessidade de catarse. O que é catarse? Na religião, na medicina, na filosofia da antiguidade, significa libertação, expulsão, purgação do que é estranho, né, a sua essência ou a sua natureza, aquilo que te está fazendo mal, é o colocar para fora. Né? Então, os espíritos que ali manifestam uma necessidade de falar enorme, né? Onde nessa cartaz vai fornecer alívio para os espíritos que sofrem e para o médium vai fornecer os elementos para auxiliar com muito acerto. Então é muito importante que estejamos atentos e deixemos que eles possam colocar isso para fora, ter essa explosão emocional, porque são espíritos que continuam, passaram por aqui, encarnados, desencarnaram, chegaram no plano espiritual e continuam com as mesmas dificuldades, tendo a necessidade de colocar para fora, de resolver aquilo que ficou mal resolvido. Então, essa necessidade de desabafar vai expor a sua dor, que pode ser, que vai expressar, né, as mais variadas formas: tristeza, amargura, lamentos, ironia, ameaças, desejo de vingança e por aí vai. Então, isso tudo vai ser um emaranhado, um vulcão em erupção, onde esses espíritos vão colocar para fora, e às vezes só essa explosão, essa catarse, faz com que eles se sintam melhor. Faz com que eles já consigam perceber aquilo que está acontecendo.
né? Não sei se já aconteceu com vocês, na hora que vem aquela crise de choro, vocês choram, 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 choram. Na hora que passa aquele choro, você fala assim, nossa, que beleza. Não vou chorar mais não. Agora passou. Parece que dá um lava a alma, né? O choro, a lágrima é o lavar da alma. E ali entra a figura do esclarecedor muito importante e do médium de psicofonia, junto com a sustentação, essa equipe maravilhosa que vai auxiliar. Porque o desabafo, ele também não pode, gente, desencambar pelo desequilíbrio, porque vai desarmonizar o grupo, né? E vai até inviabilizar a comunicação. Então, é permitido essa catarse? É, desde que a integridade do médium, eu disse aqui que é uma explosão, é um vulcão, né? Desde que a integridade do médium, a sua dignidade, seja respeitada, né? E obedecendo às disciplinas da casa e principalmente do tempo. Então, olha só como que vai entrando aí a experiência, a expertise, digamos assim, né, do doutrinador, do esclarecedor e até mesmo dos médios de sustentação, onde eles podem ver na hora que está todo aquele um espírito em muito desequilíbrio, num processo emotivo muito forte, o médio de sustentação ele pode levantar e ali dar um passe, né? Vai atrás ali, dá um passe, dando energia para acalmar, para fortalecer, para que ele possa compreender o que está acontecendo, né? Há espíritos sofredores que eles vão demonstrar forte vinculação às sensações do plano físico, tá? A vida que tiveram, como se não tivesse desencarnado. Eles vão ficar numa ideia fixa, né? Eles vão ficar grudados, imantados às pessoas que eles amaram, às doenças que eles padeciam, aos vícios, aos vícios, aquele que fuma, que bebe, que usa droga, que tem o desequilíbrio do sexo, vai aportar do outro lado com as mesmas necessidades. Aí vão procurar formas de colocar isso para fora, de atender essas ideias fixas, a esses desejos, porque não é pelo fato de desencarnar que isso passa, né? Eles vão ter que trabalhar tudo isso também, né? Então, e essas ideias fixas, eles vão criando a chamada ideoplastia, né? Que vai plasmar, que vai criar esse mundo que eles estão vivendo. Vão construir aí o seu próprio inferno ou o seu próprio céu. Tá? Infelizmente, aquilo, diga-me onde está o seu coração, é onde vai estar o seu espírito, onde você vai estar imantado. Então, o agrupamento mediúnico tem que conseguir tirar esses espíritos que lá manifestam dessa ideia fixa, trazendo-os para a realidade. Sem falar para eles, ó, você morreu. Não. Fazendo com que eles conquistem esse entendimento, tá? É muito comum, inclusive, a gente encontrar, atender espíritos mutilados, com deformidades, né, em razão dessa ideia fixa. Nós tivemos já eu já atendi várias vezes espíritos sem cabeça, né? Eles manifestam, falam, ah, tô sem cabeça, não tem cabeça, ó, não tem cabeça. E ali aquela ideia que ele plasmou, né? Ele está sem cabeça, ele está segurando a cabeça dele. Está segurando a cabeça dele. E a gente começa a conversar e dali a pouco você começa a falar, peraí, você está segurando a tua cabeça? Tô. Mas como é que você está falando? Ah, a minha cabeça que está aqui está falando. Aí você tem certeza? Aí você vê ele olhando. Não. Coloca a mão na tua cabeça. Aí dali a pouco ele faz assim. Pô, mas tua cabeça não está na mão. Você começa a tirar ele daquela ideia fixa e ele começa a perceber, né? Ele desperta, ele sai daquela ideia. É claro, eu estou falando de uma forma bem mais grosseira, né? Não é tão fácil assim não, né? Você tirar um espírito, se fosse tão fácil assim, a espiritualidade chegava e falou, tua cabeça está aí, pronto, voltou. Não, não é assim não. É um processo aí de reconhecimento, de tirar ele
daquela sintonia, daquele mundo que ele criou, que ele plasmou, né? Aquela ideoplastia que ele criou. Então, vai aí um trabalho muito difícil para os amigos, né, que estão ali encarnados e para os amigos do plano espiritual, onde vão criando também situações para eles saírem desse monoideísmo. Tá? Na obra Os Mensageiros, né, psicografado pelo Chico Xavier, André Luiz vai mostrar para a gente a história de uma entidade que, na hora que ela foi manifestar numa reunião mediúnica, ela ainda apresentava os estigmas de uma doença, o tracoma, né, que é a infecção bacteriana crônica da conjuntivite, pálpebra ou córnea, né, que atingiu essa senhora durante a existência física, mas depois da desencarnação ela ainda está lá sofrendo desse tracoma. Olha só, mas desencarnou, não tem corpo físico mais, como é que continua com esse problema físico? É porque ainda nós plasmamos, trazemos, o corpo físico vai impregnar o perispírito e quando a gente desencarna, a gente traz toda essa impregnação também. E junto com o nosso desequilíbrio, o que vai acontecer? A gente vai ficar ali no papel ainda de doentes, sentindo as dores, sentindo, né, a falta do braço, a falta da perna, às vezes morreu por acidente, por falta de oxigênio, né, vai ficar sentindo essas coisas. Desde que o desequilíbrio se faça presente e as pessoas estejam mais próximas da materialidade, do desequilíbrio, no papel de vítima. Vocês já conversaram com aquelas pessoas que tudo para ela está ruim? Que tudo para ela é o papel de vítima? Que tudo é o outro que fez aquilo que ela passou? Está passando? Já conversaram? Esses são os nossos futuros frequentadores de reuniões mediúnicas, que vão precisar da ajuda, porque eles vão continuar do outro lado da mesma forma, com a sua ideia fixa, onde tudo que fizeram para eles é o coitadinho. Então, desencarnou, vai continuar do mesmo jeito. Então, nós temos que ter a clareza que nessas situações nós vamos precisar auxiliar com muito tato, com muita paciência, esclarecendo, né, com relação à desencarnação, né, que a vida vai seguindo, onde essas sensações ainda são naturais e que a gente não, às vezes, muitas vezes, gente, nós fazemos um atendimento e a gente não fala para o espírito que ele desencarnou. A gente deixa ele seguir. Vai seguindo, vai percebendo, segue o atendimento no hospital, numa colônia, vai seguindo a sua vida e não fala para ele que desencarnou, não. Deixa ele ir é, 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 descobrindo por si mesmo. Deixa que caia a ficha. Não necessariamente naquela reunião a gente vai falar. E é muito interessante que o esclarecedor ele vai saber com o tempo se ele deve falar ou não deve. A sintonia que ele vai estar com o plano espiritual, ele vai saber na condução se deve falar ou não, se o espírito já desencarnou. Porque às vezes pode trazer o espírito com uma loucura muito maior, né, do que se ele não soubesse aquilo, daquela ideia fixa que ele está. Essa figura aí, gente, é a figura, infelizmente, muito comum, né? O lobo na pele de carneiro. Trabalhadores da mediunidade devem ficar atentos às manifestações de espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos, pseudo-sábios. Gente, não é só trabalhadores da mediunidade, não, né? Nós temos que ficar atentos a todos, encarnados e desencarnados, que nos enganam, que são hipócritas, que são orgulhosos, são pseudo-sábios. Só que, diferente quando a gente está encarnado, ali lidando com o encarnado, você pode ir embora. Você pode dar as costas, você pode simplesmente esquecer. Agora, numa reunião mediúnica, não. Numa reunião mediúnica, você está ali e você está na condição de atendente, onde esses tipos de irmãos, que somos nós mesmos, né? São irmãos nós mesmos que saíram da encarnação e partiram para o plano espiritual, e que eram enganadores aqui, hipócritas aqui, orgulhosos, pseudo-sábios aqui, e vão continuar assim sendo nas reuniões no plano espiritual. Então, nós também temos que ficar longe aí dos mentirosos, levianos, ficar longe não.
tomar cuidado, né? Porque eles costumam semear discórdia e desunião entre os participantes da reunião mediúnica. Os enganadores, pô, mas por que é permitido, então, que esses espíritos entrem numa reunião mediúnica? É permitido que todos nós temos a oportunidade do despertamento, todos nós temos a oportunidade de entender que chega uma hora que basta. Chega uma hora que não dá mais para ficar enganando os outros e a nós mesmos. Uma hora, esses tipos de irmãos nossos, desses espíritos, vão cair em si. E muitas vezes eles caem em si nas próprias reuniões. Então é permitido que eles ali entrem e tenham acesso às reuniões, desde que tenha alguma necessidade para isso. Às vezes eles estão ligados a um atendimento que ali está sendo feito, a um espírito que ali está tá manifestando, né? Então, aí às vezes aquele atendimento que está fazendo aquele espírito vai auxiliar aquele espírito orgulhoso, hipócrita, enganador que ali está. Às vezes a gente não consegue atingir, não consegue despertar um espírito que está ali, né, extremamente orgulhoso, mas quando a gente começa a auxiliar aquele que é um parente muito caro ao seu coração, a gente auxilia aquela pessoa, ele já cai a sua barreira, né, e começa a olhar para o agrupamento mediúnico com outros olhos, né? Allan Kardec vai falar para a gente no Evangelho segundo o Espiritismo a respeito disso. Fala que são os espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios que passaram da terra para o plano espiritual, para a erraticidade, né? E muitas vezes eles tomam nome de venerandos, né? Sob a máscara que vai cobri-los, para eles poderem ser aceitos, né? Dizendo as mais absurdas ideias, né? E para poder nos enganar. Porque se vier só um espírito totalmente desconhecido e te falar alguma coisa, você ainda pode refutar. Mas se vier de um espírito, né, de renome, aí não, aí você pode acabar caindo na lábia dele. E muitas vezes, gente, dependendo da conduta do grupo mediúnico, os espíritos, os mentores, eles vão se afastar. E quem vai assumir, muitas vezes, é espíritos enganadores. Olha só. Então, espíritos orgulhosos, interesseiros, que vão assumir aquele agrupamento e fazer o que quiserem. Mas isso é permitido? É permitido. Como que isso é permitido? Se o grupo tiver nessa sintonia de desequilíbrio, sem o comprometimento com o estudo, sem o comprometimento com a caridade, sem o comprometimento sem abrir caminhos nos defeitos que todos temos, né? Há muitos anos, eu acho que uns 15 anos mais ou menos, logo no início, eu tinha acabado de mudar de grupo mediúnico e fui para um outro grupo mediúnico que o Fred, né, me colocou. E logo nas primeiras reuniões eu lembro que eu estava lendo uma obra do Torquemada, que foi um inquisitor espanhol do século XV, né, também conhecido como grande inquisitor. Ele foi responsável pela perseguição, prisão, tortura, né, e morte de milhares de judeus e muçulmanos. Todos eram residentes na França, então do século XV. Eu estava lá no atendimento da reunião mediúnica, de repente vem um espírito muito firme, muito bravo, e dali a pouco ele virou: eu sou o conde de Torquemada. Graças a Deus, a gente estava muito afinizado com o estudo, né, com as orientações da casa, e já de cara, já aquilo não fez nenhuma força, nenhum espanto, não causou nenhum espanto, né, por ser esse conde de Torquemada, porque a gente sabia que não era. O que um espírito com esse poder de comprometimento com a vida, né, onde torturou, perseguiu, né, no século XVIII, do século XV, né, então tinha um grande comprometimento com a maldade, digamos assim, ia manifestar para
com um esclarecedor que estava começando, não tinha a mínima capacidade de auxiliá-lo, não é? Então, sem sombra de dúvida, que não era esse conde de Torquemada. Manifestou, falou, conduzimos, enfim, foi embora. E depois conversando com o médium falou assim, não, realmente não era quem ele estava dizendo que era. Era outro espírito que sabia exatamente que queria colocar uma força maior, queria enganar. Porque se a gente cai numa dessa, aí lá vai o Robin, no início dos seus trabalhos. Ó, eu sou bom, hein? Estou atendendo já até o conde de Torquemada. Não estou bom, vou conseguir doutriná-lo. E um espírito desse, quando ele percebe que o esclarecedor caiu na lábia dele, ele vai, então, deixa-se, entre aspas, ser doutrinado, deixa ser esclarecido e coloca todo o júbilo, né, em cima do esclarecedor. Aí, a partir daí, já vai aflorar a vaidade do Robin, fazendo com que ele desvirtue totalmente. Fala, agora, a partir de agora, eu só atendo de inquisidor para cima. Para baixo eu não atendo mais não. Então, o que a gente tem que ter exatamente um pé atrás, um cuidado muito grande de ter o entendimento que nós somos ali simples trabalhadores, simples coadjuvantes, auxiliando os amigos do plano espiritual, onde vai ser levado aqueles ali que a gente dá conta de esclarecer. Porque a espiritualidade também não vai perder o tempo dela, onde vai estar trazendo espíritos necessitados para poder ser esclarecidos, onde o esclarecedor não tem a mínima capacidade de auxiliá-lo, onde muitas vezes pode colocar tudo a perder, pode atrapalhar, mais atrapalhar do que ajudar. Vocês estão vendo como que é a importância, gente? Às vezes a gente fala assim, mas o que tem? O que tem um nome? Tem muito a ver com a nossa vaidade, tem muito a ver com a vaidade do grupo. Porque olha o desequilíbrio que pode acontecer num grupo, estamos lá atendendo os espíritos, tudo, de repente vem um mentor. Qual que é o nome do mentor? Allan Kardec. Ué, gente, a vaidade da turma vai tudo lá para o céu. O que Allan Kardec vai estar fazendo no Centro Espírita, aqui em Varginha, interior de Minas Gerais? Qual que é a grandiosidade, qual que é o propósito disso? Não que não seja impossível, mas é próximo do impossível. Ele vai se manifestar com coisas grandiosas, com coisas que pode ter algum efeito, numa massa, numa condução, de valores. Não no atendimento pequeno. Para cada um tem o seu tamanho. Eu não estou diminuindo o grupo mediúnico. Estou colocando cada um no seu lugar. Cada um dentro da engrenagem, dentro do processo que cada um é capaz de auxiliar. Outro tipo de espírito que deixa a gente desconcertado são os espíritos mistificadores. Aqueles de 2, 3, 4, 5, 6 caras que vai apresentando e ele vai se transformando no meio da manifestação. Ele chega de uma forma, bonzinho, dali a pouco ele já vê que não deu certo, ele já passa para outro tipo, já retira outra cara e vai vendo para que lado ele pode conduzir, mistificar, atrapalhar. Então, esses espíritos mistificadores, Allan Kardec vai falar para a gente também no Evangelho segundo o Espiritismo, que são eles que vão semear a discórdia entre os grupos, tá? Muitas vezes, eles vão falar para o grupo lá, chega lá no grupo do Robin, não, vocês são os melhores daqui, ué. Vocês não precisam ficar interagindo com os outros, não, de jeito nenhum. A partir de agora, vocês têm que atender só a obsessão. Não, o que é isso? Vocês têm que, vocês são a elite. Eles vão começando, não, o outro é menos que você. Então eles vão começando a colocar a discórdia onde vai minar os grupos. Qual o objetivo? Destruir o grupo. Acabar com o grupo para que ele possa parar de auxiliar no desequilíbrio. Infelizmente, tem muitos espíritos, muitas pessoas, muitos encarnados e desencarnados,
que se comprazem com a desgraça dos outros. Quanto pior, melhor para eles. Então, nós devemos ficar longe de espíritos que chegam querendo ditar regras. Espíritos que chegam querendo nos falar que somos bons nisso, bons naquilo, que devemos nos isolar, que devemos seguir só esse preceito, não dar ouvido para outro preceito da doutrina espírita. Nós temos que trazer sempre, gente, para aquilo que o Espiritismo nos fala, que ciência, filosofia e religião. Vamos trazer para os 3 pilares que não tem como errar. Porque espíritos dessa forma sempre vão manifestar para poder nos desequilibrar. Tá? Então, nós temos, Kardec ainda continua falando no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente sempre deve repelir sem piedade todos os espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, tá? Onde eles vão pregar divisão e isolamento. Quase sempre eles são espíritos vaidosos e medíocres que procuram impor-se aos homens fracos e crédulos, dispensando-lhes exagerados louvores a fim de fascinar e de dominá-los. É o que o Kardec fala para a gente no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, se vai manifestar espírito vaidoso e medíocre, pode ter certeza que nós somos, se a gente aceitar essa fala, se a gente aceitar essa condução, nós vamos estar sendo homens fracos e crédulos. Nós não temos que acreditar em tudo que aparece na conduta daqueles espíritos. Nós temos que trazer para o crivo da razão, temos que trazer para a lógica da comunicação dos espíritos, e sempre rejeitar o absurdo. Sempre rejeitar o absurdo. Sempre tentar minimizar o erro. Não estou dizendo que vamos acertar sempre. Não, não é isso. Nós vamos sempre tentar, pela nossa experiência, evitar esses absurdos, rejeitar o absurdo. A partir da semana que vem, vocês todos devem vir de camisa rosa e calça azul. Para quê? Qual o objetivo prático disso? Não tem. Se você, não, vocês devem vir assim, assim, assim. Não tem objetivo nenhum. A partir de agora, vocês só podem fazer a reunião com uma luz roxa. Para quê? É diferente de como nós estamos no estudo. Assim, devemos nos abster de comer carne no dia da reunião mediúnica. Por quê? Porque nós devemos deixar o corpo mais livre para poder ser passivo na comunicação mediúnica. Nós devemos evitar a comida abster de carne vermelha. A carne vermelha tem muita toxina, tem muitos produtos que são colocados nas carnes que trazem, para poder engordar o boi, tudo, então vai trazer isso para o nosso organismo. Não devemos comer uma feijoada e ir para a reunião mediúnica. Gente, temos que deixar o corpo livre. Então isso é o quê? Isso é lógica, isso é razão. Tem um motivo da gente ir para uma reunião e se abster de carne. É por isso. Deve se abster de bebida alcoólica. Pelo menos no dia da reunião. Porque a gente está trazendo desequilíbrio, nós estamos vivenciando com sintonia, com o plano espiritual. Se a gente começa a encher o latão no dia da reunião, ou até mesmo antes, e vive uma vida de desequilíbrio, a gente vai estar em desequilíbrio e vai atrair tudo que vá atrapalhar a nossa reunião. Então, isso é aceitar as coisas que são lógicas e rejeitar o absurdo. Rejeitar aquilo que não vai levar a nada. A partir de semana que vem, vocês vão trazer 7 velas e acender. Gente, dentro da doutrina espírita não tem esse rito, não tem essa necessidade de acender vela. Se quiser acender vela, o espírito tem que ir lá para outro tipo onde aceita isso, que não tem nada de errado. Não estamos falando aqui de certo e errado, estamos fazendo daquilo que nós, a conduta que nós temos dentro das nossas reuniões. Tá? Outra coisa que nós vamos colocar aqui agora, que tem que ficar muito claro, e isso mistifica muito e uma forma que os espíritos têm de nos enganar. Em certos grupos mediúnicos, em que o estudo é deficitário, olha só, o estudo é deficitário,
surgem comunicações mediúnicas supostamente atribuídas a espíritos que desencarnaram na infância. Esse tipo de comunicação mediúnica contraria orientações espíritas sérias. Espíritos desencarnados da infância são atendidos por entidades esclarecidas que os conduzem para instituições especializadas existentes no plano espiritual, até que o perispírito de cada um retorne à forma adulta. Falo com bastante ênfase. Criança, espírito que desencarna na forma infantil, na infância, não manifesta em reunião mediúnica, principalmente em desequilíbrio. Não. Todos são amparados por espíritos esclarecidos. Olha, Robinho, agora você bagunçou tudo. E esse tanto de psicografia que tem de crianças para suas mães. Carta psicografada pelo menininho que desencarnou com 3, 4, 5 anos. Ué, então não são eles? São eles. Só que são espíritos que estão levados para reuniões mediúnicas, amparados por esses espíritos esclarecidos e que já estão já foram devidamente recolhidos, conduzidos aonde eles vão ser ajudados. Tá? Então, se aparecer lá um espírito em sofrimento, alguma coisa, perdi a minha mãe, perdi não sei o quê, cuidado, cuidado. É claro que o esclarecedor sai daqui que você não é criança, sai daqui. Não é isso. O espírito pode se apresentar numa forma infantil, porque ele pode plasmar o seu corpo. Ele pode se apresentar, mas ele não desencarnou, aquela última reencarnação dele, ele não desencarnou na infância. Essa é a separação, tá? O esclarecedor deve conduzi-lo, aquele espírito que está ali manifestando, de acordo com o que ele for, as informações que ele vai dando. Dali a pouco ele já vai voltar, às vezes, à forma dele que ele era, né? Não apresentando aquela forma infantil. O espírito André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, ele nos diz o seguinte, que quando o espírito já alcançou elevada classe evolutiva, assumindo o comando mental de si mesmo, ele vai adquirir o poder de facilmente desprender-se das imposições da forma, ou seja, da forma infantil, superando as dificuldades de uma desencarnação prematura. Então, André Luiz fala para a gente, entre a Terra e o Céu, que, de acordo com a evolução mental, comando mental, ele tem como já superar essa dificuldade dessa desencarnação prematura. E ele continua. Contudo, para a grande maioria das crianças que desencarnam, o caminho não é o mesmo. As almas ainda encarceradas no automatismo inconsciente, que se acham relativamente longe do autogoverno. Então, elas já são conduzidas pelos orientadores, esclarecedores, à maneira de criancinhas ao colo maternal. Tá? Então, elas ainda não sabem desatar os laços que os aprisionam aos rígidos princípios que orientam o mundo das formas e por isso exige tempo para renovarem no justo desenvolvimento. Tudo fala do André Luiz. E ele segue ainda para finalizar. É por esse motivo que não podemos prescindir dos períodos de recuperação para quem se afasta do veículo físico na fase infantil. E a variação desse tempo dependerá da aplicação pessoal do aprendiz à aquisição da luz interior, pelo próprio aperfeiçoamento moral. Então, não fica ninguém desamparado. Em especial os espíritos que desencarnam na forma infantil já são atendidos por os espíritos especializados, já esclarecidos, a conduzir as instituições especializadas. Para ilustrar, eu trouxe aqui uma imagem do projeto Imagem do Américo Suceno, que é do irmão Jacó, do livro Voltei. Né? Ele vai complementar o assunto
nos esclarecendo o seguinte, que ali ele se refere a uma comunidade existente no plano espiritual, onde abriga espíritos desencarnados com a idade situada entre 7 e 12 anos. Então é narrado pelo irmão Jacó nessa obra, eu voltei, e ele fala que há lugares adequados onde o tempo e o repouso lhes favorecem o despertar, a fim de que não sobrevenham abalos nocivos. Então, o irmão Jacó traz para a gente essa colônia, essa comunidade no plano espiritual, especializada em auxiliar as crianças. E quando ele chega nessa colônia, ele fica muito impressionado. E uma das orientadoras, que é a Marta, vai explicar os detalhes sobre a encarnação e a desencarnação dos jovens e daquelas crianças que ali habitam. Então, tudo tem uma razão de ser, uma forma de ser conduzida. Vou deixar aqui para vocês, ó, vou colocar aqui, mais uma obra para vocês lerem. Voltei, Francisco Cândido Xavier, psicografado pelo espírito do irmão Jacó. O irmão Jacó foi um dirigente espírita, o irmão Jacó é um pseudônimo, foi um dirigente espírita que se comprometeu a relatar tudo do plano espiritual quando lá chegasse. E ele faz isso. A obra é fantástica. Ele traz vários relatos de onde ele vai despertando, vai conhecendo e vai trazendo. Na verdade, vai conhecendo, não, vai relembrando, né? Que quando desencarnamos, nós retornamos comumente àquela colônia, àquele local que nós somos vinculados. Desde que sempre quando estamos em desequilíbrios, vamos voltar onde está o nosso coração, vamos para onde está o nosso coração ligado aos nossos vícios. Mas com o merecimento e a misericórdia divina, mesmo depois que a gente vá estagiar pelo umbral aí da vida, a gente vai ser resgatado por aquela colônia onde nós somos vinculados, tá? Então, já tinha deixado uma outra obra aí, deixa essa também. Voltei, do irmão Jacó. Vale muito a pena. Essa obra é muito gostosa de ler, tá? Eu vou ver se eu consigo fazer. Eu também tenho do projeto Imagem, eu tenho um material dela. Numa oportunidade, eu vou fazer esse estudo para vocês da obra Voltei, tá? Então, saindo das crianças, espero ter ficado bem claro isso, tá? Para a gente poder não ter essa ilusão ou ser enganado, né? Por espíritos, onde vai para o lado, às vezes, infantil, querer desequilibrar o grupo. A vida não reclama o teu sacrifício integral em favor dos outros, mas em benefício de ti mesmo. Não desdenhes fazer alguma coisa na extensão da felicidade comum. Francisco Cândido Xavier, no livro Fonte Vida, Viva pelo Espírito Emmanuel. Estendamos a mão, gente, o tempo todo, a todos aqueles que a vida colocar nos nossos caminhos. Em especial para nós que estamos nos comprometendo aqui a fazer parte desse trabalho maravilhoso chamado mediunidade, assumindo um compromisso de estender a mão ao invisível. Invisível aos olhos, mas não aos nossos corações. Desconhecido à nossa consciência atual, não a nossa inconsciência ou a nossa bagagem espiritual. De uma forma ou de outra, nós estamos sempre ligados aos atendimentos que são chegados até nós. De uma forma ou de outra, a gente tem aí uma responsabilidade muito grande de auxiliar aqueles que a vida coloca no nosso caminho. Como eu tenho dito, a gente sempre tem que blindar as nossas atitudes por conta dos vários erros que nós temos no passado. Então, as nossas atitudes vão blindar esses erros, fazendo com que a parte boa de nós vá auxiliar aqueles que estão em necessidade, né? Então, pessoal, eu acho que é isso, né? Esse atendimento, esse auxílio aos amigos, né, do plano espiritual, esse escutar, né,
Essa troca de experiência faz com que a gente possa cada vez mais melhorar como pessoa e aprender junto. A cada reunião que a gente sai um pouquinho melhor de quando chegamos. Que quando a gente se propõe a auxiliar o outro, a gente com certeza primeiro sai auxiliado. Ok? Bom, vamos então fazer a nossa vibração, a nossa prece final, para que possamos interiorizar um pouco mais dessa energia que está em volta de nós e doar também um pouco aos outros. Pai de infinita bondade, que teu amor, mais uma vez, se faça presente nos nossos corações. Que possamos nos abrir, nos tornar receptivos a toda essa energia que nos envolve e chega até nós a todo momento. Obrigado pelas advertências, obrigado até mesmo pelas trovoadas, tempestades que nos chacoalham e nos fazem tornar pessoas melhores. Que possamos tirar o argueiro do nosso olho, olhando para o outro da forma como ele é, sem tornar ele menor ou maior do que ele realmente seja. Que possamos, dentro da nossa limitação, mas com esforço no nosso melhoramento, atingir cada vez mais os corações que estão ao nosso redor, fazendo com que as pessoas se sintam bem, como nós gostaríamos que nós nos sentíssemos. Estendendo as mãos, sem questionar, sem julgar, sem olhar diferente, mas olhar o outro como o outro é, dando a oportunidade dele também crescer. Obrigado, Pai, principalmente por esse entendimento da vida. Esse entendimento de que somos limitados e ao mesmo tempo ilimitados, podendo fazer a nossa transformação através das nossas atitudes, nos aumentando perante a vida, não diminuindo o outro, mas aumentando na mesma jornada. Que esse brilho no olhar, que ora nos acende, possa ser contagiante a todos aqueles que cruzarem os nossos caminhos. E que a escuridão que porventura ainda trazemos dentro de nós possa ser dissipada pela tua misericórdia e pelas nossas atitudes na tentativa de nos tornarmos pessoas melhores. Obrigado, Pai, pela vida, e que possamos a cada dia ir melhorando e estando atento àquilo que a vida nos exige. Se conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Bom, queridos amigos, muitíssimo obrigado e até a próxima semana. Até mais.